Vou diminuir aqui o volume. Tô abrindo aqui no meu celular para eu acompanhar no chat de vocês aí. Então vamos lá. Everton, boa noite mais uma vez, guerreiro. Boa noite. Boa noite a todos aí da live. Fala, Brunão, Ricardo, galera que está acompanhando pelo outro canal aí também. Excelente noite a todos vocês. Muito bom ver vocês. Hoje vocês estão tendo a oportunidade de conversar com o nosso aluno aprovado aí, o Everton. Foi aprovado em todas as etapas do concurso de soldado. Tá aí na expectativa, né? Reta final de saída do resultado da última fase aí, né? Se Deus quiser, tudo bem encaminhado, né, Everton? Só Opa, aguardar a se Deus quiser. posse aí, já deixou até o bigodão de antigo, de Porra, filho, bigode, bigode desde 2018. desde 2018. Vai ser difícil tirar para a formação aí, hein? A É, tem que formação. tirar, tem que fazer. Everton, vamos lá, cara, para a gente começar aqui a conversa. Quero ouvir de você, cara, como que foi, né, esse seu início de preparação? Quando que você decidiu se tornar policial militar? Como que foi essa escolha aí para você, cara? Então, lá atrás, né, eu já tinha entrado no exército já em 2016. Fiquei ali um breve tempo no exército, fiquei por 8 anos. Tinha conseguido sair terceiro sargento. Então, eu tive uma experiência militar ali. E eu comecei a estudar na época, eu tava no exército, né? Eu tava puta ali, querendo sair sair do exército ali, e falei, pô, vou estudar. E comecei a estudar. Não passava, no começo ali na prova de soldado, depois comecei a estudar para oficial, a qual consegui passar e já não prestava mais para soldado. Falei, pô, vou tentar ser oficial, já era praça no exército ali, tava como terceiro sargento. Falei, pô, vou estudar para tentar sair daqui, uma escola de oficial. Foi o que eu fiz. E aí, em meados de 2000, veio pandemia, deu uma atrasada ali, ficou sem concurso também. E aí, ficou um pouco mais complicado também a rotina dentro do quartel. Um, Surgiu umas demandas de umas missões externas, acabou complicando ali mais para estudar. E, e depois eu acabei mudando a rota, falei, pô, vou estudar, fui para a faculdade e desisti após ter reprovado, né? E falei, pô, vou estudar, fui para a faculdade e após sair da faculdade falei, vou empreender, saí, dei baixo do quartel, fui empreender no ano passado e aquilo, né? Meio que começou a falir ali a empresa, consegui se sustentar e eu falei, pô, preciso. Você começa a perder, né? Começa a perder dinheiro, começa a perder tempo, prazo para você se reerguer. E é uma coisa que a gente não perde é o papiro, né? Eu já tinha estudado lá atrás, há 3 anos sem estudar, e eu sabia que se tudo desse, eu tinha ali uma segunda linha de raciocínio de prestar concurso. Não necessariamente policial militar, mas acabou que eu também, após ficar uma década aí sendo militar, meio que você desaprende a ser outra coisa, né? Então, você fica mais difícil se adaptar ao tipo de emprego. E eu falei, pô, eu não consigo, né, pensar em ser outra coisa a não ser militar. E Uhum. aí, a linha de raciocínio minha foi prestar para soldado e, graças a Deus, consegui ali tirar a pontuação. E como eu não tinha, né, tempo também de errar de novo, de reprovar no psicológico, eu optei em procurar ajuda. Foi quando entrei em contato com vocês e tive ali a experiência de falar com vocês, foi bem prestativo, né? E eu falei, pô, não posso mais perder essa oportunidade de deixar passar, prestar de novo. Realmente eu precisava ali dar um rumo na minha vida de forma é, ali, direcionada, né? Porque a gente costuma procurar, às vezes, coach para passar na prova. Não foi meu caso, mas muitas vezes a gente procura para treinamento, alguém passar uma planilha de treinamento, etc.
Só que no psicológico a gente acaba, não, mas eu sou saudável, eu não tenho nenhum tipo de problema, então a gente acaba postergando ou deixando, não dando tanta importância. E é aí que o candidato acaba pecando, né? Que é uma das fases, se não, a que mais reprova, né? Boa. Então, só para a gente entender, você já tinha prestado concurso para soldado alguma outra vez? Já tinha, já tinha Uhum. prestado, reprovei na de soldado e de psicológico, e fui aprovado em outras também, mas só na teórica. Na Como eu estava como teórica. terceiro sargento, eu abandonei meio que eu falei, nem vou seguir a fase, nem vou ir mais porque eu estava como terceiro sargento. Então eu falei, eu passava na prova, fazia inscrição e passava, mas eu falava, não vou nem pro TAF. Porque Certo. e meio que ia falar, não, eu tô sargento aqui, então vou tentando uma de oficial. Porque até a Uhum. rotina para estudo também era melhor. Falei, pô, se eu entrar como soldado vai ficar um pouco mais complicado, escola de formação, enfim. Uhum. Então, eu optei por manter como terceiro sargento ali os últimos 5 anos de exército meu e estudar para o Barro Branco. Legal. E depois acabou que eu desisti dos dois. Falei, pô, eu vou ser paisano, vou seguir minha vida no paisano aqui, só que não deu muito certo. Acabei, não deu muito certo a loja e eu tinha uma linha de raciocínio de, pô, realmente, se não for para trabalhar para mim, acho que trabalhar em uma empresa convencional eu não conseguiria. Então eu falei, pô, é isso, ou voltar a ser Mike e já era. Show. E agora a parte boa é que você entrando como soldado não tem limite de idade mais para você Sim, prestar para sim, oficial, né? Então agora você consegue se sim, dedicar com tranquilidade nos estudos aí. Muito bom, sim. cara. E o que que você fez de diferente com relação, não só ter buscado um preparo, né? Mas o que que você acredita que foi diferencial para que do Everton que foi reprovado lá no psicológico para o Everton que foi aprovado no psicológico dessa vez aí? Acho que dá para elencar vários fatores, né? Além do fator da ajuda, de você se autoconhecer, você conseguir entender o que essa fase espera, do candidato, né? Que eu Uhum. acho que é muito isso que os candidatos vai sem saber o que eles esperam da gente. Então, dessa vez eu fui tendo a plena certeza do que eles esperam da gente. E, lógico, não é uma receita de bolo, né? Não é, faz isso que vai dar certo. Todos os fatores juntos. Mas essa foi a grande diferença. Conseguir entender o que essa fase do edital espera do candidato. Uhum. Com outros fatores também, a maturidade. Eu acho que eu ter saído fora do quartel também me ajudou, porque a rotina ali do militar acaba que influencia muito nas nossos testes, nas atitudes, e muito isso também, né, de achar que às vezes a gente tem essa falsa sensação que a polícia já espera que você seja militar antes de entrar lá. Então, Uhum. acho que você sendo militar, você traz um ar de, tipo, meio arrogante, um pouco mais, a empatia sua deixa um pouco mais de lado, porque você vive numa rotina assim, onde você não tem muito amor, não tem muito remédio. Então, é assim, assado, então você se torna uma pessoa mais rude, mais seca, um pouco mais sem expressão também. Eu falava sobre a minha vida, né, nas primeiras entrevistas e eu não conseguia trazer expressão, não conseguia trazer sentimento, e isso foi um grande diferencial para mim. Eu já tinha esse feedback, só que era um feedback bom. Para militar, isso é bom, você não ser um cara que demonstra suas emoções. Só que para Uhum. passar no concurso, eles esperam que a gente seja o mais humano possível, mais as sensações suas, né, demonstra que você é uma pessoa com a consciência ali tranquila, saudável, né, vamos dizer assim. Então, isso foi a grande diferencial. Eu consegui trazer emoções na minha fala, na minha vivência. Legal. É interessante isso aí que você falou, porque isso acontece, cara, muito com os nossos alunos que vêm da vida militar, né? Eles têm, inclusive agora até só um parênteses, né? Eu estava atendendo um aluno nosso que ele é sargento também no Exército e ele está no concurso do Barro Branco. E ele, tempo corrido lá, ele estava dentro do alojamento fazendo a simulação comigo, aí entrou os camaradas de turma dele lá e jogaram spray de pimenta, ele não sabia se tossia, se respondia minhas respostas, mas ficou bem perdido lá. E eu Sim, lembrei disso porque os alunos nossos que vêm de concursos, que já vêm de carreiras militares, eles vêm muito com esse vício, né? Não é algo intencional, mas é igual você falou, é talvez uma arrogância no sentido de falar, tipo assim, mano, eu já sou militar, eu sei como é a vida militar. Mas exatamente do jeito que você falou que tem que ser o pensamento do candidato que vai se preparar. Você
tem que ter a cabeça de civil aqui para prestar. Você tem que ser um cara que sim demonstra sentimentos, você tem que ser um cara que sim demonstra ter um bom relacionamento, uma boa comunicação. Você tem que saber se expressar, não pode ser um cara muito rude, um cara muito fechado. Isso é muito observado no psicológico, dentre os fatores, o item relacionamento interpessoal vai abarcar muito isso. Então, quando que você começou a perceber, o Everton, que que o autoconhecimento estava fazendo sentido na melhora no seu dia a dia? Você percebeu uma melhora no dia a dia, fora o psicológico? Percebeu no dia a dia também uma melhora? Consegui, dentro das sessões eu trazia ali problemas, né, no nosso cotidiano e, e ali a gente tinha que trabalhar a linha de raciocínio, né, o que a gente amenizava essa situação e foi muito bom, né, em outros pontos também, pessoal, coisas meu familiar, né, entender o porquê que eu sou assim, lá no passado, então fez buscar lá atrás e eu entender por que que eu sou diferente, gosto de discutir, gosto de ter uma opinião contrária, gosto de ter esse atrito. Então, eu busquei referências lá no passado e comecei a entender por que que eu sou assim hoje. Então isso foi, tipo assim, uma virada de chave mesmo. Eu consegui entender que as nossas atitudes é muito da nossa de adolescência, né? A gente tentar ali, pô, todo mundo nadando para um lado e você nadar para o outro, da sua família. E quer dizer que, pô, você vai ser um cara crítico, vai ser um cara que vai gostar de colocar sua opinião contrária, às vezes, um, para ter aquele embate. E eu sempre fui assim e não conseguia entender, né? Só vivia a vida e não sabia por que era assim. E com as sessões eu comecei a realmente entender por que eu era assim, trazer problemas no meu cotidiano, até mesmo com a minha esposa, e eu consegui trabalhar, consegui ser mais calmo, Uhum. consegui às vezes até aprender a apagar a mensagem que você foi um pouco mais estressado ali, e falar, pô, calma aí, no WhatsApp tem como apagar, né? Quando é pessoalmente você já falou e aí Uhum. já soltou, mas eu tinha muito essa de mandar mensagem, depois, pô, não, agora, depois das sessões eu comecei a apagar e falar, não, agora eu vou mandar uma mensagem mais tranquila. Então, com as sessões ali, com as dicas, foi muito mais fácil eu arrumar os problemas que eu tinha no meu cotidiano, que me deixava mais estressado, me deixava um pouco mais fora ali da estresse do dia a dia mesmo, né? E foi muito interessante também, porque bem nessa época eu fiquei, né, saí, a loja eu fechei, fiquei só com a loja online de celular, e aí eu falei, pô, preciso arrumar um trampo para mim segurar as pontas, porque até então eu nem sabia também se ia passar na PM e tinha que manter minha família, né? Minha casa aqui, minhas contas. E aí foi muito bom, porque nas entrevistas foi muito mais tranquilo também fazer as entrevistas, porque, pô, eu já tava tendo um autoconhecimento ali, tipo, na ponta da língua, então o entrevistador perguntava, na verdade eu entrevistava o entrevistador quase, tanto que eu falava ali, e foi muito bom, porque deixou a fala mais fluida, mais tranquila, então, pô, sem dúvidas, me ajudou em uns 3 pontos aí, fora do concurso público. Excelente. E essa percepção de melhora foi uma percepção só sua ou as pessoas que convivem com você também perceberam mudança, Everton? Perceberam, minha esposa, até agora, depois que passou tudo, ela deu uma aloprada, e ela, tu já passou do concurso, agora tá aloprando de novo? Tem que fazer outras terapias lá, velho, marca outras sessões. Uhum. Legal. Show. E agora voltando para o concurso, né? Como que foi para você o dia dos testes, né? O seu concurso ele foi 3 dias também, né? No Foi 3 psicológico. dias, Como que isso. foi aí? Se você puder falar um pouco para nós, como que foi, até para o pessoal ouvir aí e entender um pouco como que funciona a dinâmica lá. Como foi o dia do coletivo, o dia do PMK lá e o dia da entrevista Sim. mesmo? O dia do coletivo foi bem tranquilo também. Eu peguei não vou lembrar o nome da PM lá, da psicóloga, mas foi bem tranquilo também. Ela entrou na sala, ela foi bem, né, tranquilizou a gente, falou que não tava ali para reprovar ninguém. Bem profissional, né? Vamos dizer assim, não colocou pressão em ninguém ali, assim, igual da primeira vez que eu fiz. Poucos momentos ali também, não foram muitos, mas essa aí foi totalmente tranquila. Até falou, pelo amor de Deus, passem todo mundo aí. Ele falou, não é eu que reprovo, né? Ela falou, passa todo mundo aí, porque a gente precisa de rendição aqui. E ela foi bem tranquila, assim, então eu senti uma sala mais leve, assim, para fazer os testes. Isso no coletivo. No PMK, é aquilo, né? Acho que todo mundo faz o PMK e sai com a sensação que foi horrível. Então, o pós-PMK foi pior do que
o antes, a sensação de ir para o PMK, né? Uhum. Porque você não vê o seu teste, você não vê o que você fez, você não tem um feedback, você não vê nem seu teste. Então, quando você sai de lá, você sai com a sensação que você foi muito bom, você foi horrível. Aí você fica na dúvida, né? E a entrevista foi muito tranquilo também, porque o que a gente treinou ali, as possibilidades de entrevista, possibilidade de pergunta, o rol de pergunta, o autoconhecimento seu, você vai com as ferramentas necessárias para fazer uma boa entrevista. Então você vai ali convicto, né, que vai dar certo. Se você fizer o que você treinou, fizer o que você se aperfeiçoou e você sabe que você melhorou, né? Então o candidato ali, eu acho que ele já sabe já se ele vai ser aprovado nessa questão, porque ele vai já confiante, sabendo quem é ele, sabendo os pontos positivos dele, os pontos negativos, né? E aquela fala sua, né? Que é a massa que você vai, pô, por mais que você errar ali na pergunta, você tem que sair como herói. Então, você Uhum. pode até pecar ali, falar alguma coisa que talvez não deveria, mas você tem que tentar consertar, né? E sair por cima ali daquela pergunta, daquela ocasião. Então, eu acho que é isso. O cara vai para mim, a mais fácil foi a entrevista, né? Para mim, a Uhum. mais fácil foi a entrevista, porque você vai com aquela convicção, que os testes a gente não treina, né? Na comunidade não é treinado, não passa bizu, e sim você se melhorar, se autoconhecer, melhorar os seus pontos na sua rotina, e é isso que faz você ter a confiança, a tranquilidade, deixar de lado a ansiedade. Agora, a entrevista, você vai ali é, com a base bem preparada. Uhum. Legal. Dois pontos que você falou aí, eu quero enfatizar para o pessoal, é a questão dos psicólogos, né? Tem muito aluno que vem falar comigo e eles vão com a ideia de que os psicólogos são inimigos lá, né? E é o que você falou, que a própria psicóloga falou para vocês lá, meu, não somos nós que reprovamos. Quem reprova o candidato é o próprio candidato que vai despreparado. Os psicólogos, eles estão lá para ajudar e auxiliar, na verdade, né? Sim, E eu tenho percebido até muitos têm falado ultimamente, assim como você falou, os psicólogos eles estão com essa linha de, pô, fiquem em paz, fiquem tranquilos, deixar vocês à vontade durante as etapas. Você sentiu que você ficou à vontade, que foi muito bem orientado nos testes a serem sim, feitos lá? sim. Na, na, no coletivo eu fui e na entrevista também. Uhum. Já no PMK, só uma hora que eu dei uma. Falei, caramba, o que eu tô fazendo aqui, né? Porque tinha que ficar com o cotovelo projetado e Uhum. involuntário, né? Você tá fazendo teste ali, seu cotovelo abaixa ali, ela deu uma. Não foi xingar, né? Mas falou mais ríspido, né? Falou assim: por que vocês, homens, fica abaixando o cotovelo, vocês não conseguem e tal. Aí nisso aí eu já fui, pô, meu coração já disparou, mas na hora eu já pensei, pô, se foda, vou ficar de boa aqui, que eu Uhum. sei que vai ficar tranquilo e já era. Então, Uhum. é essa consciência, eu acho que é independente do psicólogo ali, o cara, o candidato ele tem que ter a tranquilidade e saber que o teste é dele, pô. Ninguém vai fazer por ele, ninguém vai pegar na mão dele. E essa sensação, né? Que o psicólogo, ele realmente ele vai avaliar o que você fez, né? Não é vou pegar mais pesado, vou aliviar porque tá precisando de polícia na rua, eu ouvi falar. Então, acho que é o nome do psicólogo ali, né? A junta do psicólogo ali que vai avaliar o conjunto inteiro e é essa tranquilidade que o candidato tem que ir, sabendo que é um conjunto de fatores que vai aprovar ele e um conjunto de fatores que vai reprovar também. Show. Isso aí que ele falou, ó, do PMK, eu estou falando para todos os alunos que estão indo fazer o CFO. O PMK, ele é um teste que ele vai colocar você sob pressão. Então, o momento ali é tenso, né? Ele vai ficar É. corrigindo a sua posição, ele vai apagar o seu desenho, vai trocar a sua folha. Aconteceu tudo isso com você ou não? Pô, 3 vezes, velho. E eu saí já preocupadaço. Eu falei, putz, mandou eu refazer 3 vezes, já era, é vala. Aí conversei com o colega, não, mandou eu 6. Eu falei, puf, então tô bem, pô. Aí eu falei, pô, então. Aí cada um que você conversava ali, ou te deixava mais em xeque, porque, tipo assim, não, eu não reprovei nada. Mano, eu fiquei um tempão lá e ela não mandava parar. Não, eu fiz 3 rabisquinhos, ela mandava parar. Eu falei, pô, e agora, velho? Então eu falei, cara, eu não vou perguntar mais pra ninguém, vou ficar aqui 12, já era, vou só esperar só, porque não tem como saber, né? E realmente o PMK, ela leva seu teste ainda lá para dentro, lá para mostrar para outra psicóloga, e aí você fica naquela apreensão, né? Se ela vai voltar e falar que tá ok, ou mandar refazer tudo de novo, mas é bem tenso. Eu acho que assim, a fase mais chatinha, eu acho, do psicólogo,
né, psicológico. É o PMK, eu acho que pelo fator de você, né, não conseguir treinar e também não ver o seu teste. Eu acho que a sensação de você sair dentro da sala lá sem saber o que você fez, aí é o pior, e mandar refazer também. Certo. E durante a mentoria, você lembra quantas simulações de entrevista você fez, ô Weber? Foi 8, né? 8 simulações de entrevista? Você 8. falou do rol de perguntas aí. Como que foi para você ter feito essas 8 simulações de entrevista? Você conseguiu criar uma base argumentativa ou você foi aquela de decorar a resposta e chegou no dia lá com um assunto pronto para falar? Então, foi, foi assim, se aprende, né, a ter argumento tudo quanto é jeito, né? Que uma das pegadinhas aí é cada entrevista ser mais chata, vai aprofundando mais, fazendo perguntas mais, fala assim, difícil, mas um pouco, umas perguntas mais, fugiu a palavra agora, mas umas perguntas mais pessoal ou com um nível de dificuldade para você responder, ele não é tão fácil de responder. Então, vai evoluindo, né? E aí você vai tendo argumentos para responder. Né? Então, eu fui com essa linha de raciocínio, consegui trabalhar em cima das perguntas e conseguir fazer uma conclusão boa em cima de cada uma. Né? Uhum. A parte de você sentir também, né? Se o psicólogo já entendeu o que você quer transpassar para você não ficar estendendo muito a sua fala e também não ser muito breve, trazer ali argumentos que comprovem a sua afirmação, né? Sobre a sua característica, não só Uhum. falar, eu sou proativo. Não, realmente trazer por que você é proativo, trazer ali as experiências suas que faz você comprovar a sua proatividade, né? A sua característica boa, a sua característica negativa. Então, isso é muito bom, você trabalha isso. E, e foi até uma curiosidade, porque a gente trabalhou uma entrevista de meia hora, né, mais ou menos, e um dia antes, a gente até atrasou a última entrevista, foi fazer 10 horas da noite, e foi bom, porque é Vinícius, né? O Rafa. Rafael. Ele chegou e falou assim, pô, cara, tudo que a gente fez até agora, vamos fazer ao contrário. Eu falei, putz, porque as perguntas estavam bem elaboradas, bem demoradas. Ele falou assim, ó, os feedbacks dos caras que foi já fez, tá sendo bem breve a entrevista, então vamos ser mais direto, pode ser mais direto, e é isso. Eu falei, putz, e agora? Treinamos aqui, aí a gente fez a última entrevista tentando ser um pouco mais breve, mais ali, deixando a sua opinião, trazendo a sua característica, mas sendo enxugado, uma resposta mais enxugada, e foi bom. Lá também foi rápido, então foi tipo assim, eu já estava preparado para o pior, que era elaborar, fazer uma pergunta extensa. Então quando fala, seja mais curto ou seja mais breve, aí fica fácil, né? O foda é Uhum. quando se ele chegasse o dia antes e falasse, putz, agora não vai ter que elaborar porque as perguntas estão demorando uma hora. Eu falei, putz, aí ia ser mais complicado. Então foi tranquilo nesse sentido, que eu estava preparado para, vamos dizer assim, para o pior, mas como foi para melhor, não senti diferença. Bom, excelente. Então, e você consegue perceber que teve uma melhora sua na primeira simulação de entrevista que você fez? Você tinha dificuldade para falar sobre você e houve uma evolução mesmo? Ou você sempre foi um cara que teve facilidade em se comunicar, em falar sobre você? Eu sempre tive muita facilidade de comunicar, acho que o exército trouxe isso para mim, né? Eu dava palestra, dava instruções, participei de diversas missões aí, então eu Uhum. sabia lidar desde com soldado a coronel, porque eu participava de uma arma de comando, então tinha esse acesso de falar, de dar palestra, de dar instruções para 50, 70 pessoas, então essa parte da instrução, acho que o exército traz muito essa característica de você ser líder, se liderar e falar em público, então, eu sempre tive essa facilidade, porém, eu não tinha facilidade de trazer expressões. Eu falava da minha vida coisas altos e baixos na mesma expressão, sem, sem trazer ali aquela emoção, sem dar aquele brilho no olhar seu, de falar de uma coisa que você conquistou. Falava como se fosse coisa rolha da vida ali, coisa corriqueira. Uhum. Então, foi muito bom isso. E essa foi a única mudança minha, que realmente eu já tinha esses feedbacks de outras Uhum. pessoas, trazer, pô, cara, você fala que você foi para cima de tinta, destaque do campo, foi para o Rio de Janeiro, na intervenção federal, como se você tivesse ido jogar bola com seus parceiros aqui do lado. Então, eu tinha esse feedback já, só que eu não sabia que isso traria talvez, um ar de, vamos dizer assim, falta aquela verdade, né? Parece, não sou como uma verdade sua,
ou algo que realmente você viveu. Então, isso foi muito bom para mim, que realmente eu acho que a gente está nesse mundo, assim, a gente acha tranquilo, né? Mas é uma coisa ímpar que aconteceu na sua vida. E eu também trabalhei não trazer coisas do exército, não só trabalhar coisas do exército, porque eu acho que uma das coisas negativas é você trazer esse ponto só seu, né? Só do exército, viver só aquilo, trazer só referências daquilo. Então eu busquei trazer referências de lugares de fora também, de amizades de fora. Uma coisa que eu trabalhei também. Eu tinha reprovado já em relacionamento interpessoal, né? Foi a devolutiva da última. Então, nessa aqui eu trabalhei e eu até trouxe que, tipo assim, muitos amigos, fora amizades diversas. E eu ter saído do quartel, isso ajudou também, né? Porque realmente, quando eu fiz a primeira entrevista, minhas amizades ficavam restritas ali ao quartel. Então, quando eu saí, fiz amizade, comecei a ter grupos de pessoas diferentes. Então, isso foi muito bom Uhum. mesmo. Legal. Excelente, cara. E se hoje você pudesse dar uma orientação, uma dica para quem está começando agora a se preparar, para quem está buscando ser aprovado na prova, no TAF, em todas as etapas do concurso e principalmente no psicológico, né? O que que você falaria para esse cara? Cara, eu falaria o seguinte: você tem que buscar uma orientação, né? Cara, de uma pessoa certa, não cair em bizu furado por aí, ver vídeo no YouTube. Tem muitos caras profissionais que realmente trazem ali coisas boas que vai te agregar, só que você tem que investir, cara. Investir em você, investir no seu sonho, porque realmente você pode conseguir sozinho. Nada impede. Só que se você, com ajuda, porra, é muito mais fácil você chegar lá. Lógico, vai ter a dificuldade do dia a dia, vai ter a dificuldade ali das tarefas que você vai ter que cumprir. Só que é um sonho, pô. Se é um sonho seu, vale a pena você investir em todas as etapas, assim como você parou o seu tempo para você estudar, parou o seu tempo para você treinar, fazer ali o TAF. Eu acho que você também tem que parar para estudar, para tentar se entender e realmente se preparar para aquilo que vai vir, que é o psicológico. E a sua aprovação vai aumentar a chance, pô, quase para 100 ali. Excelente, muito bom, Everton. Cara, gostaria de agradecer você por ter disponibilizado esse tempo aqui, esse bate-papo conosco. Certamente a sua história aí ela vai ser uma história inspiradora para muitas pessoas aí, né? Tenho muitos alunos que são hoje das Forças Armadas e estão querendo vir para as Forças Auxiliares, que é no caso a Polícia Militar, estão com esse desejo de seguir carreira aqui, então certamente você vai ser um baita de um exemplo para esses caras aí, tá? Então, desejo sucesso e muito em breve a gente vai se trombar lá na sua posse e comemorar Opa, junto com essa sua certeza. aprovação aí. Certo, Everton? Certo? Então é isso, meu irmão. Excelente noite para você. Que Deus abençoe. Conte sempre conosco aqui da onde já veremos, guerreiro. Tamo junto Valeu, e eu que agradeço, velho. Tamo bora junto. buscar. Parabéns Valeu, mais uma vez, meu bora. irmão. Grande abraço. Valeu. Abraço.